Amém? Motivo de grande alegria estar com os irmãos nesta noite. Aleluia. Agradecer aos pastores pelo convite. Nossa pastora Alba, como ela já falou, nós já nos conhecemos há bastante tempo. Eu estava fazendo ali uma visitação àquele passado tão maravilhoso, um passado tão glorioso. Nós começamos basicamente ali a obra na Assembleia de Deus Missionária do Brasil, e foi um momento importante para a minha vida, mas um momento que eu nem imaginava o que Deus tinha preparado para mim. Realmente eu não sabia, eu já conhecia aqueles irmãos há um bom tempo, e nós congregávamos, na verdade, outra igreja, né? Nós congregávamos na Casa da Bênção, que depois deixou de se chamar Casa da Bênção, passou a se chamar Igreja Evangélica Milagres de Jesus. E o nosso pastor Paulo, atendendo o chamado de Deus, saiu de lá e abriu essa missionária do Brasil. E foi ali que eu conheci os irmãos, né? Que pastoreio. Enfim. Mas eu nem sonhava que Deus ele estava preparando. Embora Deus vinha falando. Tempo, grande é a obra, porém muito espinhosa. Grande é a obra, porém a responsabilidade é grande. Te prepares, e eu nem imaginava que dali Deus ia colocar de frente, né, a uma obra. E ali nós podemos experimentar o plano de Deus nas nossas vidas. E ali ficamos durante 19 anos na Assembleia de Deus de Missões, na liderança do nosso pastor Adil Ramos. Foi ali 19 anos. E dali o Senhor nos destinou para Paraíba do Sul, Três Rios, enfim. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Então, vai aqui o meu agradecimento ao Senhor, vai aqui o meu agradecimento à liderança desta igreja, vai aqui o meu agradecimento ao povo de Deus que tem perseverado até o fim. Por isso, existe uma promessa para aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que perseveram até o fim serão salvos, serão resgatados, serão transformados, serão novas criaturas. Amém? Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos ler aqui agora Josué capítulo 2, mas eu peço para os irmãos deixarem suas Bíblias abertas, porque nós vamos estudar essa palavra, ler esta palavra, estudar esta palavra. Não vamos tomar muito tempo dos irmãos. E na verdade eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus para que Ele trouxesse à luz a revelação sobre esse texto. E, enfim, e ali naquela peleja, naquela batalha, e o Senhor já falando aos nossos corações, sendo que hoje, no período da tarde, assim, eu senti uma visitação tão tremenda da parte de Deus, mas tão gloriosa, mas tão graciosa. E, enfim, e aí comecei a passar por papel aquilo que o Senhor trazia à luz ao meu coração, né? E nós vamos ler esse Josué capítulo 2, que relata a história dos espias e de Raabe. Quem eram esses espias e quem era esse personagem chamado Raabe? Josué capítulo 2, nós vamos fazer menção. Na verdade, o Josué capítulo 2 traz a história surpreendente de fé e coragem, de transformação de quem? De Raabe, uma mulher improvável aos olhos humanos,
assim como eu e você, muitas das vezes vistos pelo mundo, né? Talvez vistos pelo mundo, nós somos pessoas improváveis. Principalmente numa época como essa. O que é que o mundo prega? O que é que o mundo diz? Né? Qual é o comportamento das pessoas numa festividade como essa? Então, aqueles que não aderem a isso, andam na contramão desse sistema. E diga-se de passagem, um sistema comum. Um sistema diabólico. Um sistema que jamais, nem nos melhores sonhos e nem nos piores pesadelos, a igreja tem que estar inserida. Muito pelo contrário. É sempre na contramão desse sistema. Porque o sistema sempre vai pertencer ao maligno. O sistema desse mundo, ele é do maligno. Por isso que a própria Bíblia diz, no mundo jaz o maligno. Esse sistema é totalmente corrompido para o mal. Então, por isso, que a igreja dos dias de hoje tem que estar despertada. Porque a gente vê, principalmente as igrejas que surgem nesse século XXI, querendo aderir ao sistema, aderir ao mundo. E a igreja nunca, a história da igreja, mais de 2000 anos de história da igreja, a igreja sempre andou na contramão do sistema. E não pode ser agora que ela tem que aderir. Então, este mundo vai olhar para mim e para você e vai dizer, somos improváveis, somos diferentes. Eles não compartilham conosco. E essa mulher aqui era uma mulher completamente improvável. Quem pensava que justamente ela, que seria usada por Deus para ajudar os espíritos. Então, olha só que coisa maravilhosa. A obra que Deus tem é comigo e contigo. Não importa o que o mundo diga. Ah, somos improváveis? É você que é improvável. É você que muitas das vezes se acha capacitado. É você que muitas das vezes se acha com falta de fé, ou com uma fé pequenininha. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o mundo. É sobre o nosso Deus, que é soberano e que separa quem quer, unge quem quer e usa como quer. Amém? Amém. Essa mulher se torna um instrumento de Deus para proteger os espias de Israel. Este relato nos revela que a fé transforma e ultrapassa qualquer passado e rompe as barreiras e conecta-se diretamente com o plano da salvação. Então aqui, Josué capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim, e você depois vai continuar com a sua Bíblia aberta. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo, vão, observem a terra e a cidade de Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde quiseram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, se porém depressa atrás deles, e assim os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa, e os que havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois eles saíram.
fechou o portão da cidade. Fechou o portão da cidade. Ou seja, aqui nós vamos falar da fé que transforma e abre as portas. Glória a Deus. A fé que transforma e abre as portas. Quando os espias chegam à casa de Raabe, ela escolhe protegê-los, mesmo com o risco de vida. Sua decisão nasce de uma fé que já formava em seu coração ao ouvir sobre o Deus de Israel. Para que isso serve para nós nos dias de hoje? Tenha coragem de fazer as escolhas alinhadas com a sua fé, mesmo quando isso significa nadar contra a correnteza do mundo. Está vendo por que muitas pessoas fracassam na vida espiritual? É porque querem andar por vista. É porque querem sempre escolher aquilo que é mais agradável, aquilo que não tem renúncia, aquilo que não é luta. O mais fácil. Não quer correr o risco de trilhar o caminho, que é os atalhos, pensando que vai chegar mais rápido. Mas não é assim. Essa mulher aqui, ela tinha duas escolhas. Porque ela morava em Jericó. Então, aos olhos humanos, não estou falando do mundo espiritual, aos olhos humanos, ela talvez não estivesse errada para aquela nação, para aquele povo, para o rei daquela nação, se ela entregasse os espias. Mas não. Ela ouviu a voz da fé. Correu riscos. Ou você acha que não teve riscos ali? Ela escondeu as pessoas que à frente iriam destruir aquela cidade. Embora não precisou eles destruírem a cidade, porque o próprio Deus destruiu aquela cidade. Mas proteger, amém, meu querido, Deus abençoe. Proteger aqueles homens era proteger inimigos. Numa visão de Jericó, era proteger inimigos. Era proteger pessoas que queriam lá na frente destruir aquela cidade. Mas ela preferiu ouvir a voz da fé. Oh, glória! A quem nós temos dado ouvidos? Eita, pai! Porque muitos são as vozes nos dias de hoje. Pensa que não é. Não. As vozes vão vir. E essas vozes, quando virem, vão vir muitas das vezes para inflamar o nosso ego. Não adianta, a voz do mundo é sempre essa. Depois, quando nós obedecemos essas outras vozes, podemos até nos dar mal. Mas no momento que elas estão falando conosco, não. Claro que não. Muito pelo contrário, ela traz a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. A consciência da carne, por quê? Porque o nosso ego fica inflamado. A consciência dos olhos, por quê? Porque a gente não vê maldade naquelas coisas. A gente só vê a vantagem, é o engano. E a soberba da vida, por quê? Porque nós estamos num lugar que todo homem sem Deus quer estar, né? Acima de todas as coisas. E aí quando eu atendo essas vozes e chego a essa situação, Satanás conseguiu, aí a queda é evidente. Está vendo como é que uma coisa se completa a outra? Agora a voz do Senhor não. A voz do Senhor é diferente. Ele não diz que vai faltar os espinhos, ele não diz que vai faltar a luta, ele não diz que vai faltar a dificuldade, mas ele promete estar conosco. Aleluia! Aleluia! E a promessa maior é qual? A salvação. E uma salvação que já começamos
Quando perseveramos, já começamos a sentir ela aqui. O coração aquece diferente. A presença de Deus é real. E nos momentos de lutas e tribulações, sentimos Deus presente no nosso meio. Sentimos Deus presente no nosso meio. Aleluia. E sempre foi assim. A relação que Deus tem com a igreja é assim. Por isso que você vê uma grande diferença dos crentes do passado para alguns crentes da atualidade. Qualquer tipo, mas eu falo assim, qualquer tipo de dificuldade é motivo para crente desistir, para crente entregar cartão, para crente sair da igreja, para crente desviar, para crente ficar fora da posição. Mas as do passado não era assim não. Eu sou criado em meios, principalmente eu via isso nas mesas de oração. Aquelas mulheres de Deus lá na frente das consagrações, dos círculos de oração, passando lutas tremendas e vencendo tudo no jejum e na oração. Oh, glória a Deus. A gente ia para aqueles trabalhos e via aquelas mulheres sendo usadas pelo Senhor tremendamente e não sabia nem a terça parte do que elas passavam. Passavam coisas terríveis, mas nunca se viu. Vou entregar cartão, vou largar o ministério, vou sair da mesa, vou fazer. Não! Ninguém muitas das vezes nem sabia o que aquelas mulheres passavam. Ali elas chegavam na mesa de oração e guerreavam ali. Guerreavam em jejum e oração. E viam a mão de Deus. Glória a Deus. E tinham perseverança para esperar o tempo. Muitas daquelas mulheres passando lutas de 10, 15, 20 anos. Hoje em dia, uma semana que ele já está querendo desistir de orar, de buscar a voz do Senhor. Cadê a promessa que não se cumpriu? Eita, meu Deus. Mas eu vim de uma época aqui, ó. Povo ali, ó. E quanto mais a luta aumentava, mais Deus usava. Glória a Deus. Era tremendo. Se você não pegou essa época, você não sabe o que você perdeu. Só faltava sair fogo pela boca. Isso é uma coisa linda. Aleluia. Mas poderia haver guerra em cima de mim. Não é porque essas pessoas eram super mulheres, super homens, homens de fé, nada disso não. É porque eles preferiram ouvir a voz da fé, a voz de Deus. E quando eu escuto a voz de Deus e obedeço a voz de Deus, Deus tem um compromisso comigo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Por isso que Deus foi para lá. Porque essa atitude ela esconder os espias, ela estava dizendo, eu estou rompendo com todo o sistema de Jericó. Eu estou rompendo com todos esses deuses. Eu estou quebrando todo o legalismo que existe aqui. Todo o engano está sendo quebrado. Estou passando a servir no Deus de Israel. Ela não toma essa atitude quando ela chega no arraial, não. Ela não toma essa atitude quando a cidade é destruída e ela segue com o povo de Deus, não. Essa atitude de fé já transforma ela numa pessoa de Deus. Muitas das vezes seremos reconhecidos pela sociedade como homens e mulheres de Deus através da nossa postura. A nossa postura faz toda a diferença. Agostinho de Hipona ele fala sobre isso. Né? Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Ou seja, ele pregava com a vida. E, se possível, usava as palavras. É assim. A atitude de Rabi mostrou quem ela ia se tornar, ou o que ela estava se tornando naquele momento no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, a fé que transforma abre as portas. Quer portas abertas? Quer portas abertas? Esse é o segredo. Obedecer ao Senhor. Ter uma fé genuína. Não é só aquela fé do
Se Deus me der, eu vou fazer. Eu faço um propósito. Se o Senhor for comigo, se Deus quiser. Por que o crente gosta de se relacionar com o Senhor? Não. Independente do que o Senhor fizer, eu estarei na sua santa presença. E aí, evidentemente, eu estou escolhendo o melhor, as demais coisas me serão acrescentadas. Aleluia. É acrescentado. Não precisa eu orar, Senhor, eu trago as tuas memórias, as promessas que tu fez. Já vi que ele falando assim. Eu trago, quem sou eu para trazer alguma coisa à memória do Senhor? É, Deus. Se é Ele que cuida de mim. Aleluia. Sem Ele eu nada sou e você também. Muito pelo contrário, é Ele que tem que trazer as nossas memórias. É Ele que tem que trazer as nossas memórias. E muitas das vezes nos levar para um lugar de início, para nós aprendermos, Aleluia. ou reaprendermos, como buscar em espírito e verdade. Aleluia. Ou seja, que é portas abertas. Tenha fé. Do versículo 8 ao versículo 11 diz assim: antes que os espias deixassem Raabe, foi aonde eles estavam no terraço. E lhes disse: bem sei que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês estiveram com os 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, e que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo. Segundo ponto, a fé que transforma reconhece o Deus soberano. Diga glória a Deus. Raabe faz uma declaração poderosa: o Senhor nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela reconhece que Deus é soberano, algo que muitos israelitas duvidaram no deserto. O que nós podemos tirar de prática disso? Declare a confiança no Deus soberano sobre qualquer circunstância, especialmente diante dos desafios, muito mais do que o povo de Israel ter duvidado. E uma prostituta declarar que confia no Senhor, enquanto uma nação inteira, embora eles ali ainda não eram uma nação, era um povo, não estou nem falando dessa geração aqui de Josué, estou falando da geração de Moisés, um povo que saiu escravizado, se torna livre, com uma promessa real de ser uma nação real. Por quê? Por que eu falo real? Porque Abraão ainda não tinha nem filho e Deus já estava prometendo que dele sairia uma grande nação. Agora com Moisés já tem milhares de pessoas ali, suficientes para ser uma nação. E Deus os levou no lugar certo, na direção certa, para lá na frente Moisés já levar espias, inclusive já tinha alguns espias que já estavam ali trabalhando com Moisés. Eles foram inspecionar a terra, ou seja, Deus mostrando de fato e de verdade que aquilo que ele falou, ele cumpre. Estou libertando vocês para uma terra. Deus mostrou a terra para eles e eles, glória a Deus, quiseram desacreditar nisso, não confiar no Senhor. Eles preferiram dizer não. Deus tirou e falou: olha, tem uma terra para você. Tirou o povo forte da nação mais poderosa da terra daquela época.
deixou aquela terra em frangalhos. Um país poderoso que comandava todo o globo terrestre da época. Deixou em frangalhos o Egito. Sem exército. Sem força nenhuma. Militar, de nada. Destruiu plantações, destruiu animais, as riquezas da terra. O exército ficou à míngua do Egito. Os levam, os sustentam no deserto, porque quando Moisés manda os espias lá inspecionar a terra, Deus já estava cuidando do seu povo com a coluna de fogo, com a nuvem de glória, fazendo o maná cair do céu, ou brotando água da rocha, trazendo carne para aquele povo comer. E eles preferiram, depois de tudo isso, dizer: não vamos entrar naquela terra porque tem muitos gigantes. Exatamente. Eles preferiram não acreditar. E uma prostituta improvável preferiu acreditar. Mas quer uma coisa pior do que isso? E que acontece nos nossos dias? Acontece desde a época de Jesus e continua acontecendo nos nossos dias. Quem lembra da história aquele fato do endemoniado de Gadara? Amém. Jesus está ali naquele lugar quando aqueles demônios que estão incorporados naquele indivíduo olham Jesus. Eles declaram, primeiro, que Jesus é o Filho de Deus. E ele sabe que um dia eles vão ser atormentados. Vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles declaram, mesmo sendo rebeldes, mesmo sendo pessoas que não têm direito à salvação, porque a relação que Deus tem com os anjos é outra. Eles declaram a soberania e sabem que um dia vão ser sentenciados. Por isso que eles olharam para Jesus, temeram e tremeram. Ou seja, você vê até demônios declarando com seus lábios: Deus é soberano. E tem crente que não declara que Deus é soberano. Tem crente que prefere ficar na rebeldia, na desobediência, mas não quer se dobrar. Mas um dia vai ter que se dobrar. O momento de nós se dobrarmos é agora. Aleluia! Porque quem se dobra agora, em outras palavras, todos os dois pastores, o pastor da igreja, o nosso pastor, em outras palavras, falaram sobre a soberania de Deus. Ou se dobramos agora para aquele que é piedoso, é misericordioso, que derrama a graça, que derrama a virtude, que nos levanta, que nos sustenta, que nos dá vitória, do que naquele grande dia que vai ter que se dobrar perante o juiz e confessar que Ele é o Senhor. E muitos, por causa da rebeldia e da desobediência, quando se dobrar naquele dia, não vai se dobrar para a salvação, vai se dobrar para a vergonha eterna. Eita Deus! Não quer se dobrar, não crê na soberania de Deus, não crê na santidade de Deus, não crê, e por isso pensam que estão de pé, pensam que estão batendo de frente com o Senhor. Raabe só viu o milagre de Deus na sua vida porque ela reconheceu que Deus é soberano. Se Deus destrói uma nação poderosa para cumprir os seus propósitos e mantém um povo durante 40 anos no deserto, intactos, prontos para cumprir uma promessa, eles estão ali já praticamente herdando a terra. E eles já vinham herdando, porque a promessa, aquela terra era uma terra vasta, grande. E o povo de Deus, ele já vem conquistando a terra desde Moisés. Destrói um reino, destrói outro, derruba outro. Isso já faz parte das conquistas. Sendo que quem deu prosseguimento foi Josué. Era tanta terra, mas era tanta terra para conquistar, que Josué termina os seus dias e eles ainda não conquistaram toda a terra. Quem vai conquistar a terra por completo é Davi.
As terras que faltou para Josué conquistar, Davi conquistou todas elas. E ali cumpriu a promessa. Realmente, toda aquela nação, toda aquela terra que Deus prometeu, passou a pertencer ao povo de Deus. Ou seja, passou-se tempos, passou-se épocas. Aleluia. E a promessa de Deus continua de pé. E eles conquistaram a terra. E quando o diabo pensou que estava tudo destruído, no ano de 190 depois de Cristo, quando os cristãos, quando os judeus, eles são dispersos, porque Roma invade a nação de Israel e mata muitos, e também muitos fogem, e aquela nação fica ao léu. Em 1948, aquele povo volta de novo para a terra. É necessário acontecer um holocausto. Eu não estou dizendo que aquele holocausto foi Deus que fez de forma nenhuma, mas como se Deus é o Senhor do tempo. É o Senhor do tempo, da história. Tudo está no seu controle. Ele não perde o controle de nada que acontece nesse mundo, de nada do que acontece na minha e na sua vida. Está nas mãos dele. Aleluia. Então saia daqui nesta noite crendo na soberania de Deus. Que Deus não te chamou para a derrota. Glória. Que Deus não te promete uma coisa para você quebrar a cara lá na frente. É porque nós gostamos de olhar só para o superficial. Creia que Deus é soberano na sua vida. Deus, aleluia. Porque quando você crê na soberania de Deus, você sabe que nada vai te deter. O diabo não vai te deter, as circunstâncias não vão te deter. Porque essa soberania fala, ela invade o seu coração, ela toma a sua alma, ela toma você. E você sabe que você não vai morrer naquele deserto. Raabe, ela poderia continuar acreditando naqueles deuses que ela de repente servia desde quando era moça, pequenininha, mas ela nunca viu nada. Muito pelo contrário, ela viu atrocidade, mortes de crianças, sacrifícios de animais, sacrifícios de humanos, porque tudo aquilo ali acontecia. Ah, mas que Deus ruim, né? Ele invadindo aquelas terras, matando aqueles povos. Não, não é sobre isso não. Eram povos que praticavam as piores atrocidades. E Deus, em sua soberania e graça, sabia que qualquer profeta que entrasse lá seria morto, destruído. Eram as piores atrocidades, coisas subhumanas que aquelas nações praticavam. E desprezando o Deus de Israel. Então Raabe, ela já tinha sua cultura, gente. Ela já tinha os seus deuses. Mas quando ela ouve falar do Deus de Israel, ela fala, não, tem alguma coisa diferente deste Deus para esses que eu sirvo desde criança. Ali eu estou vendo pau, pedra, estátuas. Simples estátuas. Mas ali eu vejo algo diferente. Eu vejo um Deus que muda tempos, espaços, lugares, destrói reinos, levanta reinos, sustenta o seu povo, alimenta o seu povo, mesmo no lugar que é desprovido de alimentação. O povo não morre. Quer saber de uma coisa? Este é o Deus, porque eu vejo algo nele que eu não vejo nenhum. Esse é soberano. Os outros são só pau e pedra. Amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, repetindo, segunda lição é Raabe, ela tem a fé que transforma e reconhece o Deus soberano. Em penúltimo lugar, a fé que transforma gera proteção e salvação. Olha só que coisa maravilhosa. Quantas coisas da fé a gente está descobrindo aqui nesta noite. Versículo 13 diz assim: de que conservarão a vida do meu pai
e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse-lhe eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos na terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. Aleluia. Vamos lá. Da onde fez descer. E se você não reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que iria acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão de escarlate da janela. A fé que transforma e gera proteção e salvação. Raabe pede livramento para si e para a sua família. E marca do cordão de escarlate em sua janela. Se torna o sinal de salvação, apontamento profeticamente para o sangue de Cristo que nos livra de toda a condenação. O que nós podemos aprender disso? Permanecer debaixo da cobertura espiritual do sangue de Jesus, mantendo-se firme na aliança com Ele, firme e visível na sua vida. Isso daí é o que, irmãos? Em outras palavras, é o crente que não ora por obrigação, ele tem prazer de orar. Aquele crente que não trata a palavra de Deus como um amuleto, mas realmente ele come a palavra. Ele lê, porque ele entende que eu só vou entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para não pecar contra Ele através da palavra. E se eu pecar, tem um advogado dos céus. E como eu conheço as verdades absolutas deste advogado? Quando eu conheço os seus estatutos que estão aqui. Então, quando a palavra de Deus não é simplesmente um amuleto que eu chego e coloco aberto no Salmo 91, no Salmo 23, no Salmo, qualquer salmo que quiser, mas essa leitura me dá prazer, essa leitura me traz revelação, essa leitura me faz ter contato com Deus, e desse contato eu não quero sair. Quando o jejum faz parte da minha vida, não é esse jejum superficial que a gente vê nos dias de hoje. Mas quando... Não, eu estou me separando para me consagrar. Tudo aquilo que me leva para a graça. Pronto. Tudo aquilo que me leva... Tudo aquilo que me faz olhar para o reino. Tudo aquilo que me faz viver sendo banhado pelas águas da graça de Deus. Não essa graça barata que muitos pregam. Que não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Muito pelo contrário. É aquela que tem que fazer. É aquela que me leva para a profundidade. E quanto mais profundidade tem, mais profundidade eu quero, porque eu sei que é nessas profundidades que eu me relaciono com Deus. Aleluia! Eu estou debaixo do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Amém, pessoal? Amém. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando ela coloca aquele fio de escarlate, primeira coisa, eles veem que ela cumpriu o combinado. E ali é um sinal. Aquele ali é um sinal. Como também foi um sinal quando as famílias aspergiram com sangue
nos umbrais da porta. O crente ele tem que ter um sinal. Crente hoje em dia quer ser 007. Ele quer viver escondido. Tão escondido ou tão igualado com o mundo. Se no mundo tem luz ofuscante, eles querem colocar luz ofuscante na igreja. Se tem fumaça, eles querem colocar fumaça na igreja. Se tem coach aí fora, eu não tenho nada contra os coaches, muito pelo contrário. Em vez de eles trazerem revelação da palavra de Deus, eles querem trazer um evangelho de autoajuda. É tanta autoajuda que só falta eles dizerem que as pessoas não precisam de Deus. Elas são tão autossuficientes que Deus nem tem que entrar no cenário. Elas são autossuficientes que não devem nem buscar na palavra. Elas são tão autossuficientes que não devem nem orar. Príncipes e princesas, não sei o que, sabe? São coisas que você sai de lá quase que não se sentindo pecador. Sabe, sai de lá, sabe, com uma coisa tão... Meu Deus, eu não sabia que eu era tão importante assim. Eu sou mais importante do que eu sou praticamente um Jesus Júnior. Um semideus. É verdade. De tão inflamado que sai. É, papai. Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Aleluia, Deus. E como foi falado desde o início desse trabalho, esse chamado, ele tem preço, ele tem cruz, Glória. ele tem espinho, mas ele tem vitória. Aleluia, Deus. Mas tem a cruz. Não queira cortar essa cruz. Sabe por quê? Porque você tem um sinal. E este sinal, você é conhecido. Por causa deste sinal, você é conhecido dos dois lugares aonde realmente esse sinal tem a importância. Dos céus. Porque você é declarado justo. A partir do momento que você anda com Deus, o Senhor te declara justo. Este eu separei, santifiquei para os meus propósitos. E você também é conhecido no inferno. Porque quando você tem a marca do sangue de Jesus, os céus se abrem ao seu favor. Por causa da tua oração. Não porque você tem um ego inflamado, não porque você é um príncipe, uma princesa, não, cara, não é claro isso. É porque você tem a marca do sangue. Os céus se rasgam ao teu favor. E o inferno declara: deste eu não toco, porque ele tem a marca. Ele tem a marca do sangue de Jesus. Mas tem que ter a marca. Se não tiver a marca, não adianta. Tudo é uma marca, irmãos. Tudo é uma marca. Se você está numa empresa, né, o Adil ele sempre falava isso, né? Você não pode trabalhar no ponto frio e ter o uniforme da Casa Bahia. Como é que pode? Você não pode servir ao exército e chegar lá de repente com a farda da Marinha, da Aeronáutica. Não é tudo Forças Armadas? Não, mas cada uma tem a sua função. Ah, não, tudo vem de imóveis, então eu posso trabalhar eu trabalho na Casa Bahia, mas eu vou chegar lá com o uniforme do Ponto Frio. Não existe isso. Então, se eu tenho a marca do sangue de Jesus, eu não posso me parecer com os filhos das trevas. Glória a Jamais. Deus. Porque eu sou filho da luz. Aleluia. E a Raabe, quando ela entra nesse acordo com os espias e ela coloca o filho de escalate lá, ela diz: a partir de agora eu tenho um sinal. Quando eles invadirem essa terra, em nenhuma dessas janelas vai ter o filho de escalate, mas na minha vai ter. Isso significa o quê? Eu e a minha casa seríamos salvos. Aleluia. Para nós que temos o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós somos salvos. E essa salvação ninguém rouba. Ninguém tira, nem o diabo, nem o pecado, nem o mal. Mas eu tenho que estar com essa aliança. Oh, aleluia. Amém? Amém. Então, o sangue de escarlate simboliza a
salvação. Tem salvação para as nossas vidas, né? Glória. Tem escape, tem livramento. Aleluia, Oh, Deus. essa noite é a noite de bênçãos. Aleluia. E nós precisamos. Nós precisamos. Porque Deus sabe mais do que ninguém que nós precisamos. Porque as lutas são tamanhas. Mas o nosso Deus é poderoso. Aleluia. E por último, meus irmãos, versículo 22 ao 24, os espias chegaram ao monte e ficaram durante 3 dias até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o fio e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. A fé transforma e cumpre o propósito eterno. Os espias retornam a Josué fortalecidos, e Raabe entra para a história da redenção. Ela não foi salva, mas não só foi somente salva, mas se tornou ancestral de Jesus, como está em Mateus capítulo 1, versículo 5, provando que a fé que transforma gera frutos eternos. Prática diária. Creia que Deus pode transformar a sua história usando sua vida para impactar gerações. Veja bem o que acontece. Raabe, uma pessoa improvável, lá na genealogia de Jesus, ela aparece como descendente de Jesus. Veja bem. Veja bem. Então, quem é o homem, quem é a mulher para dizer que nós não vamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu? Quem é o homem, quem é a mulher que vai nos dizer não quando Deus nos disse sim? E quem também é o homem e a mulher que para nos agradar, porque quer nos transformar em pessoas que se rebelam contra Deus, diz sim para coisas que Deus já disse que não. Não pode, meu servo. Aí vem aquele crente bonzinho e diz: não, tem nada a ver. Pode, claro que pode. Tudo posso. E Deus já disse que não. Mas muitas das vezes nós também temos medo de atravessar certas barreiras. Quando Deus diz para nós: vai e atravesse. Passe por aquela porta. Ore, busque, se fortaleça e vai. Porque quando eu obedeço e quando você obedece ao Senhor, não é só sobre mim, não. Não é só sobre minha bênção, não. A bênção que Deus pode me dar, a bênção que Deus pode te dar, ela, além de abençoar a minha vida, ela pode impactar pessoas que estão ao redor. Pode impactar até gerações, ou não. Nós estamos pregando aqui sobre Raabe. E quantos anos já Raabe morreu? E ela está sendo motivo aqui de pregação. É uma pessoa que serve para nós como um exemplo de perseverança e de fé. Nós chamamos do apóstolo Paulo. Paulo, alguém viu o apóstolo Paulo? Já vemos outros Paulos por aí, mas o apóstolo Paulo está entre nós, porque está morrendo há muitos anos. Mas nós pegamos as epístolas e pregamos. Pregamos por quê? Porque serviu para nós como exemplo. Ou seja, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele não sabia naquela época que seria hoje um apóstolo tão, né, influência para as nossas vidas. Ele não sabia, olha, daqui a tantos anos eu serei referência. Não. Raabe, ele só está ali querendo preservar a sua vida. Mas ela nem sonhava que ela faria parte da descendência do Messias. Ela não tinha, vou salvar o povo aqui, sabe por quê? Vou salvar os espias aqui, porque lá na frente você é a geração do Messias. Não. Ela nem sequer saberia que tinha um Messias prometido. E olha o que Deus faz. Então, quando eu persevero na presença de Deus, não é só sobre mim, não. Não é só sobre minha bênção, não. Não é só sobre a minha promessa, não. A minha obediência para Deus pode converter gerações. Aleluia. Se até lá Jesus Cristo não voltar,
nós acreditamos que está bem próximo, nós não acreditamos numa outra geração, mas se houver outra geração, quem sabe as pessoas vão estar falando de nós. Passou aqui por esta terra a pastora Alves, passou aqui por esta terra o pastor Cláudio, homem de Deus. Hoje a pastora Alves está falando aqui, irmãos, vamos consertar, isso aqui pode, e nós vamos construir aqui, o Senhor mandou e tal. Quem sabe na outra geração, isso aqui já é uma catedral. E as pessoas lá falando, nossa pastora Alves, século XXI, século XX também, mulher de Deus e tal. E as pessoas se encorajam, se Deus foi com a aula, vai ser comigo. Amém. E ela nem sabe. O que vai acontecer daqui a 50 anos? Mas de repente, esse culto que está sendo ministrado aqui na Escola vai ser motivo de fé para a geração que estará aqui neste lugar. Ou em outros lugares que vão estar falando dos nossos cultos. Está vendo como é que muitas das vezes a gente olha assim com a visão micro, quase sumindo. Quando a gente pensa só que é a nossa bênção, é o nosso teto, é o nosso CEP, é o nosso CNPJ, é o nosso. Quando Deus está nos chamando para viver, aí sim, um extraordinário. Mas não um extraordinário somente financeiro, não é sobre isso, não é sobre teologia da prosperidade. O extraordinário de Deus é muito mais sobre finanças. Vai além das finanças. Vai além do é sobre o poder dele. É sobre a graça dele. É sobre a glória dele. E atravessa gerações e gerações e gerações. É Deus. E atravessou essa mulher que salvou os espias, se torna descendente do Messias. Oh, aleluia! Conclusão: a história de Raabe ensina que a fé que transforma é capaz de mudar destinos, separar o passado e alinhar a vida ao propósito de Deus. Assim como o cordão foi um sinal de livramento, o sangue de Jesus continua sendo a nossa garantia de salvação. Escolha hoje viver uma fé que transforma, renova a aliança com Deus e seja a luz aonde você estiver. E Deus quer fazer essa luz o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. E realmente Ele está voltando. Os nossos pais, a geração passada falava aquilo com uma promessa. Mas pelo que nós estamos vendo desenhado na nossa atualidade, será que as pessoas não percebem que é Jesus voltando? Jesus está voltando. O sistema diz isso, os governos dizem isso, o esfriamento de muitos dizem isso, mas a conversão de outros também dizem isso. Oh, glória a Deus. O derramar do Espírito sobre a igreja diz isso. Os vasos que ele tem levantado nesses dias, que não é como antigamente. Antigamente, para onde tu ia, tinha vaso, era vaso em todo lugar. Hoje em dia, é um vaso ali, outro aqui. Mas esse ali e aqui, é Deus falando. Aleluia, Deus. Deus não deixou de falar com profundidade. Deus nunca vai deixar de falar. Deus nunca vai deixar de manifestar a sua glória. A diferença do passado para agora é que no passado as multidões vinham e hoje as pessoas são mais céticas. Mas mesmo assim tem os remanescentes que vêm. Ou seja, tudo aponta para a volta de Jesus. Pode perguntar, pastor, estava falando aqui sobre o monte, aqui do Varão. Eu me lembro, tantos anos atrás, no monte, vai ver como está hoje. O monte. Tudo bem, vem pessoas, claro que não. Sempre irá. Mas será que com aquela mesma determinação e ousadia as pessoas iam? Tem vezes que a gente chega lá solitário, a gente chega lá e só tem nós e nós mesmos. E vai nós mesmos. Subimos, descemos, tem gente pensando, cadê aquele povo? Cadê aquela multidão? Muitos já desistiram e já estão aqui fora. Outros desistiram e já dormem.
Não sabemos se é o Senhor. Outros desistiram e estão aí fora. Outros desistiram, não desviaram da igreja, mas estão céticos. Estão perdidos na casa do Pai. A gente vai ver de tudo. Vai ver de um pouquinho de tudo. Mas graças a Deus, nós chegamos até aqui. Você vai chegar aonde que é o melhor lugar que nós podemos estar. Sabe onde é? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Deus, o Senhor abençoe esta palavra nos nossos corações.